Oi pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula será sobre trocador de calor. Finalmente chegamos na parte da aplicação de todo o conteúdo que a gente viu nesse bimestre. Mas vocês sabem o que é um trocador de calor? O trocador de calor é um equipamento utilizado para trocar calor entre dois fluidos, e esses dois fluidos precisam estar em temperaturas diferentes. Nós já estudamos que o fluxo de calor ele só ocorre quando dois corpos estão com diferentes temperaturas. Se as temperaturas são iguais, não tem fluxo de calor. Inicialmente, um trocador de calor ele foi caracterizado por esses fluidos serem separados por uma parede sólida. Hoje em dia, já existem trocadores de calor que não têm essa parede sólida. Mas como é que funciona um trocador de calor? Bom, nós temos dois fluidos. Nesse caso, o nosso fluido frio está aqui entrando no tubo de dentro e o fluido quente está entrando no tubo de fora. Eles não se misturam, tem uma parede e a parede é essa parede aqui da tubulação. Por ela só vai passar o calor, o fluxo de calor. E esse fluxo de calor ele vem porque esse fluido aqui que está em amarelo, que é o fluido quente, ele tem maior temperatura do que o fluido frio que está entrando aqui na tubulação. Opa, não apareceu. Na tubulação aqui que está em azul. Vai passando calor, conforme ele vai cedendo calor, esse nosso fluido quente, que entrou aqui em amarelo, ele vai perdendo calor, então ele vai sair mais frio do que ele entrou. E esse fluido aqui, que é o nosso fluido frio, ele vai recebendo calor ao longo do trocador e ele vai sair mais quente do que ele entrou. De acordo com o fenômeno que ocorre, o nosso trocador de calor ele pode ter diferentes nomes, como aquecimento e condicionamento de ambiente, resfriadores, evaporadores, recuperação de calor, condensadores, torres de resfriação, caldeiras, aquecedores. Então, dependendo do que ele vai fazer, ele tem um nome. Lembrando que ele pode tanto ter o objetivo de aquecer um fluido como de resfriar um fluido. O que importa é a gente ter fluidos com diferentes temperaturas e por isso a troca de calor. Um dos assuntos que eu gosto muito é o projeto de trocador de calor. Ele é fantástico, inclui muitas contas, muitas premissas que a gente precisa fazer e depois a gente volta, confere se está certo, faz de novo. É um projeto muito legal. E eu vou resumir aqui para vocês. A primeira coisa que a gente faz é uma análise térmica. A gente precisa determinar a área de troca requerida nas condições que a gente tem. Então, qual vai ser a nossa vazão e quais vão ser as temperaturas dos fluidos nessa condição. Depois a gente faz um projeto mecânico preliminar. Então, a gente vai fazer considerações sobre pressão, temperatura de operação, características de corrosão, perda de carga, considerar toda essa parte mecânica. E, por fim, a gente faz o projeto de fabricação, determinando as características e dimensões físicas em uma unidade, para que a gente possa construir ela com o menor custo possível. Lembrando que para a gente chegar a essa parte do projeto, a gente já fez uma iteração muito grande entre a análise térmica e o projeto mecânico preliminar. Por quê? Porque depois que a gente faz esse projeto, a gente vai fazer as correções, isto é, vai verificar se eles batem com as condições iniciais e se não bater, a gente volta e recalcula tudo de novo. Os trocadores de calor, eles são classificados em duas grandes áreas, de acordo com o tipo de processo de transferência e de acordo com o tipo de construção. Então, nós podemos ter, ao mesmo tempo, duas classificações, uma referente ao processo de transferência e a outra pelo tipo de construção. De acordo com o tipo de processo de transferência, ainda os trocadores de calor podem ser classificados de duas maneiras. Pelo contato direto, quando a gente tem uma troca direta de calor e massa, os fluidos se encontram, e o contato indireto, que é quando a gente tem uma barreira, como eu mostrei para vocês. E nesse caso, ainda é classificado de duas maneiras, como transferência direta, quando há o resfriamento ou aquecimento de um fluido como objetivo, e pelo tipo armazenamento. Nesse tipo armazenamento é quando a gente guarda energia, como por exemplo a energia solar, que ela pode ser utilizada para armazenar energia e depois ser utilizada como energia elétrica na casa. De acordo com o tipo de construção, nós podemos classificar também os trocadores de calor de dois tipos, do tipo tubular e do tipo placa. Do tipo tubular, ele ainda pode ser classificado de três maneiras, do tipo carcaça e tubo ou casco e tubos, do tipo tubo duplo e do tipo serpentina.
vamos estudar mais detalhadamente esses tipos de trocador. Então, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de trocador de calor. Vamos começar estudando pela mistura direta, que é quando a gente tem a troca de calor pelo contato entre dois fluidos. Isso normalmente acontece em torres de refrigeração e aquecedores. E a grande premissa é que esses dois fluidos se misturam. E além da troca de massa que existe entre eles, ocorre a transferência de calor. Existe uma alta taxa de transferência de calor nesse caso, porque a gente não tem nenhuma barreira, o contato é direto. Mas existem casos que isso não pode acontecer. A construção deles ela é relativamente barata também e por isso ela é utilizada quando pode. E no caso do contato direto, que nesse caso a gente tem uma barreira. Quando a gente tem a classificação de transferência direta, a gente tem sempre um fluxo contínuo de calor do fluido quente para o fluido frio, através dessa parede. E a grande premissa é que não haja mistura entre eles. Esse tipo de trocador de calor ele é chamado de trocador de calor de recuperação ou recuperador. E quando a gente tem a classificação de armazenamento, a gente tem o armazenamento de energia que vem sempre da parte quente para o corpo que vai armazenar. Vamos estudar agora a classificação de acordo com o tipo de construção. Vamos começar pelo duplo tubo. Neste caso, nós temos dois tubos concêntricos. E o que ocorre nisto? No tubo interno passa um fluido e no tubo externo passa outro fluido. Existem dois tipos de corrente para isso, a paralelo e a contracorrente. O que é paralelo e o que é contracorrente? No paralelo, nós temos a entrada do mesmo lado do fluido quente e do fluido frio. E na contracorrente, a gente tem a entrada do lado oposto do trocador de calor. Ele é um tipo mais simples de trocador de calor e ele é de muito fácil manutenção. E ele é utilizado quando a gente tem pequena carga, que a gente precisa de pequena área de troca, justamente porque ele tem uma área de troca limitada. O que significa isso? A área de troca é a área de contato. Então, nesse caso aqui, a gente tem somente na superfície do tubo interno. Então, a nossa área de troca refere-se somente a esse pedaço do tubo. E no caso da serpentina? Na serpentina, a gente tem uma ou mais serpentinas que são tubos circulares ordenadas em uma carcaça, como a gente pode ver aqui. O grande objetivo dela é aumentar a área de contato. Então, se vocês percebem, a gente tem numa mesma área uma quantidade muito maior de área de troca do que a gente tinha anteriormente. Só que tem um grande problema, ela é de difícil limpeza, porque vocês imaginam a gente fazer a limpeza tendo uma carcaça aqui em volta, né, porque ele está numa carcaça, a gente fazer a limpeza aqui dessa serpentina na área tanto externa como na área interna, então se houver incrustação, assim, é bastante complicado. Vamos falar agora do tipo carcaça e tubos ou casco e tubos, mais conhecido por esse nome. Ele é bastante utilizado na indústria devido à sua grande capacidade de diferentes condições operacionais. Então, ele pode trabalhar com altas pressões e temperaturas em atmosferas altamente corrosivas e com fluidos muito viscosos. Essa é a grande vantagem dele. Normalmente, quando a gente fala de fluidos viscosos, eles vão passar por esses tubinhos aqui que são internos. Por isso, casco e tubos, porque existem vários tubinhos dentro deles. Por que nessa parte interna? Porque é mais fácil a gente colocar pressão nesses tubinhos internos e limpar do que aqui na carcaça. Pensa bem, os fluidos estão entrando, o fluido, né, por exemplo, mais viscoso, está entrando aqui e ele vai passar por todo o tubinho interno e vai sair por esse lado, numa linha reta. Então, se a gente colocar pressão, um jato, alguma coisa aqui, é muito mais fácil de limpar do que nesse caso, onde ele vai ter que entrar pela parte de baixo, atravessar todo ele e sair aqui por cima. É mais difícil de fazer essa limpeza. Ah, por que a limpeza não poderia ser por cima? Poderia ser igual. Só que qual que é o grande problema? Se a gente coloca por cima, ele vai entrar e vai sair. Ele não acumula aqui dentro. E para a gente ter uma eficiente troca de calor, ou uma eficiente limpeza que seja, a gente precisa preencher toda essa tubulação aqui, toda essa casca. Então, a entrada é por baixo para que ele possa entrar e ocupar todo esse volume para depois sair.
Existe também o tipo casco e tubos, onde os tubinhos fazem essa volta aqui, que a gente chama quando a gente tem mais de um passe dentro do nosso sistema. Apesar de a gente ter aumentado a área de troca, colocando vários tubinhos numa carcaça só, a gente tem um outro problema, que é a camada limite. Eu falei para vocês que quanto maior aquela camada limite, mais difícil é a transferência de calor. Mas nós estudamos que quanto maior a velocidade, menor vai ser essa camada limite. Então, a gente vai ter uma melhor troca dentro do nosso trocador de calor. E como é que a gente faz para aumentar essa velocidade dentro do trocador de calor? Ah, professora, vamos aumentar a vazão. Aumentando a vazão, mesma área, a gente vai aumentar a velocidade. Só que a gente tem um problema, que é a perda de carga. Lembra que eu falei para vocês lá no nosso projeto que a gente precisa considerar, inclusive, a perda de carga? Então, se a gente aumentar muito a vazão, a gente tem que ter um aumento de perda de carga e aí descompensa uma coisa da outra. Então, foi-se pensada numa outra solução, que é a utilização de chicanas, também conhecidas como defletores. E o que eles fazem? Eles aumentam a turbulência e melhoram a troca, porque eles diminuem essa camada limite. Então, elas são colocadas como se fossem esse meio círculo aqui, como vocês podem ver aqui nessa figura, são colocadas uma para cima, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo, para forçar o fluido a fazer isso daqui. E então, a cada vez que ele bate, ele aumenta a turbulência desse sistema. Isso melhora a troca de calor dentro do nosso trocador de calor tipo casco e tubos. Para falar do próximo trocador, eu vou gravar um outro vídeo, tá bom?